Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos aproveitar para verificar a resolução de mais um dos exercícios. Olha só o desenunciado. A figura ilustra um tetraedro regular de aresta A. Bom, tetraedro, já está dizendo tetra, né? São 4 faces. Essa face lateral, essa aqui, né? A de trás e a de baixo. Então são 4 faces, por isso tetraedro. Se ele fala que é regular, é porque todas as suas arestas têm a mesma medida. E diz que mede A, ou seja, essa aresta mede A, essa aresta mede A, essa também mede A. Enfim, todas elas. Aí pede, calcule a sua altura, que vai do ponto A até o ponto O, ou do vértice A até o ponto O. Então vamos lá, nosso objetivo é calcular a altura, que vai do vértice A, aqui até o ponto O. Está aqui, esse é o nosso objetivo. O que a gente percebe é que dá para calcular essa medida, nós vamos precisar de mais algumas informações. Por exemplo, se nós pegarmos a altura do tetraedro com o apótema aqui da base e o apótema da face da pirâmide, o apótema da pirâmide, nós vamos ver que ela forma um triângulo. E aqui tem um ângulo de 90 graus, que é a altura da pirâmide com o plano da base. Olha só, triângulo retângulo. Se eu descobrir quanto mede essa altura aqui, que é o apótema da pirâmide, e essa base, essa parte de baixo, que é o apótema da base, com 2 lados do triângulo, eu consigo achar o terceiro, através do teorema de Pitágoras. Então, vamos tentar descobrir esses lados aqui, quanto mede. Dá para nós começarmos por aqui, Se nós olharmos para cá, esse apótema da pirâmide, com essa parte da aresta, a metade da aresta, que é o ponto M, ponto médio, então é a metade da aresta. E com essa aresta, olha só, esses três segmentos também formam um triângulo, onde aqui tem 90 graus, formado pelo apótema da pirâmide e a aresta aqui da base. Olha só, eu sei que aqui mede A, né, que foi dito pelo enunciado, então essa aresta também mede A. Aqui, como M é o ponto médio, esse segmento que vai de M até D, ele vale A sobre 2. A metade do A, até aqui é o A, aqui é a metade do A, o A sobre 2. Com essas duas informações, essa aqui e essa, dá para nós encontrarmos o terceiro lado, que é o que nós vamos precisar aqui, que é o apótema da face. Então, vamos chamar de AN a medida que nós temos que calcular. Antes disso, aqui é um triângulo retângulo, então o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Nesse caso aqui está como A mesmo, essa aresta. Então esse A aqui ao quadrado vai ficar aqui ao quadrado é igual a B. B é um dos catetos, pode ser esse, que é a metade de A sobre 2 ao quadrado. Mais o outro cateto, e o outro cateto está aqui. Então vamos ter que calcular, que é o segmento que vai de A até M. Então o outro cateto é o segmento que vai de A até M ao quadrado. Esse nós precisamos calcular. Então, vamos isolar esse segmento. Esse vai ser isolado, esse pode passar para o outro lado. Então fica assim, A ao quadrado já está aqui, esse é o número positivo, ele vem negativo, menos A sobre 2, que é a metade de A ao quadrado, é igual ao segmento AM ao quadrado. Olha aí, daqui sai, que A ao quadrado menos A ao quadrado fica A ao quadrado mesmo, e 2 ao quadrado fica 4. Isso é igual ao segmento AM ao quadrado. Olha, aqui tem uma subtração de frações. Se nós tirarmos o MMC, dá para facilitar essa resolução. Então, MMC de 4 e aqui 1 vai ficar 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes A, 4 ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes A ao quadrado. E isso é igual ao segmento que vai do ponto A até o ponto médio ao quadrado. Olha aí. Agora o que nós podemos fazer aqui, Você percebe que tem 4A ao quadrado
tira 1 ao quadrado, fica 3a ao quadrado sobre 4. É igual a esse segmento que vai de AM ao quadrado. Eu quero saber o AM. Esse quadrado pode sair. E ele sai em forma de raiz, né? Vamos separar aqui, ó. Ele pode sair em forma de raiz quadrada. Então, ele vai sair como uma raiz quadrada. E passa como raiz para cá, raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre a raiz quadrada de 4. Só arrumar aqui porque grudou, ó. Sobre a raiz quadrada de 4. Esse aqui, ó, esse é o segmento que vai de A até M. Olha só, vamos fazer aqui uma separação, ó. Então, esse segmento que vai de A até M, na verdade, quem é esse segmento? Ó, ele é esse que está ao quadrado, ele pode sair da raiz. Lembra de radização? Quem está ao quadrado sai da raiz. Então o A sai da raiz e fica A raiz quadrada de 3, ou a raiz quadrada de 3A, né? Olha só, A raiz quadrada de 3 sobre, aqui nós temos, ó, raiz quadrada de 4 vai dar 2. Olha lá, raiz quadrada de 3A sobre 2 é quanto mede o segmento. Ou, se você preferir, pode deixar nessa ordem mesmo, né? Ó, A ao quadrado sai da raiz, então fica A ao quadrado, raiz quadrada de 3, o A ele sai, tira o quadrado, dividido por 2. Aí, ó, esse sai da raiz, fica A raiz de 3, dividido pela raiz de 4, que dá 2. Esse segmento, então, que vai de A até M, nós descobrimos o valor dele. É A raiz quadrada de 3 sobre 2. Legal, temos mais uma informação. Agora, para poder achar a altura que é o nosso objetivo, eu tenho que achar quanto mede esse segmento, que é o apótema da base. Olha só, ele diz que é um tetraedro regular. Então todas as faces têm a mesma medida. Essa face tem a mesma medida que essa face, que é a face de trás e que é a face de baixo. Então, se essa altura aqui dessa face, ó, é a raiz quadrada de 3 sobre 2, essa altura aqui também é a mesma. Então, essa altura aqui, ela também mede a raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, por que essa informação é importante? Ó, a altura do tetraedro e da pirâmide em geral, o que acontece? Ó, ele bate aqui na altura desse triângulo da base e divide esse segmento em 3 partes, né? Ou seja, o apótema ele é 1/3 desse segmento completo aqui, ó. É como se aqui, por exemplo, olha, se fôssemos inverter a pirâmide, ele ia dividir aqui. Então ele seria uma parte de 3 que ele divide a altura da pirâmide. Ou seja, o apótema, esse segmento que vai de O até M, vamos guardar essa informação aqui, ó. O segmento que vai de O até M, ele é 1/3 do comprimento da altura aqui desse triângulo da base. Então, esse triângulo da base mede A raiz de 3 sobre 2, então é 1/3 de A raiz quadrada de 3 sobre 2. Esse vai ser o segmento que vai de O até M. Então, o apótema da pirâmide, ele sempre vai ter o segmento de 1/3 do comprimento inteiro aqui do segmento. Olha só, essa é uma propriedade que facilita bastante, né, na resolução de exercícios. Ó, o segmento que vai de O até M, 1 vezes A raiz de 3, fica A raiz de 3. 3 vezes 2, 6. Olha só, descobrimos, primeiro, o segmento AM tem esse valor, e o segmento que vai de O até M, esse segmento de O até M, vale A raiz quadrada de 3 sobre 6. Olha só, agora nós temos esse apótema, então fica fácil encontrarmos a altura, que é o que se pede no exercício A. Agora, enfim, ó, vamos ao exercício A. Nós temos que achar essa medida, e aqui forma um triângulo retângulo, ó, os dois apótemas e a altura. Triângulo retângulo, dá para usar de novo o teorema de Pitágoras. E ele diz assim, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Trocamos as letras só para não confundir aqui, né? Mas poderia ser A ao quadrado, não teria problema.
Bom, quem é a hipotenusa? Está aqui, ó, a hipotenusa é essa medida, de frente para 90 graus para a hipotenusa. A raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a hipotenusa é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Depois, um dos catetos ao quadrado. Um dos catetos é esse que vai de O até M. E nós calculamos que é a raiz quadrada de 3 sobre 6. Esse ao quadrado. Mais o outro cateto ao quadrado, que é o que temos que calcular, que vai de A até O. Então fica mais A até O ao quadrado. Daí, o objetivo é esse segmento. Então vamos isolar, passar esse para cá. Antes disso, ó, A ao quadrado fica A ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, ó, lembra? A raiz corta aqui, né? Então isso dá para sair. Então fica vezes 3 e 2 ao quadrado, 4. Olha lá, vai ficar 3 quartos de A ao quadrado. Do outro lado também, só para facilitar, vamos tirar o expoente, ó. A ao quadrado fica A ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado vai dar 9, raiz de 9 vai dar 3, é um outro caminho. E 6 ao quadrado vai dar 36. Tudo isso mais o segmento que vai de A até O ao quadrado, que é o nosso objetivo de descobrir. Olha só, o que podemos fazer agora? Esse aqui que é positivo, podemos passar para cá negativo. Então vamos ajustar isso, ó. O que nós podemos fazer, ó? A ao quadrado vezes 3, então fica assim, ó. A ao quadrado vezes 3, dividido por 4, menos, esse vem para cá, ó. A ao quadrado, né? Vezes 3, é que dá para simplificar, ó. Dá para fazer assim, ó. Dividir esse por 3 e esse por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, vai sumir. E 36 dividido por 3 vai dar 12. Então esse fica A ao quadrado sobre 12. É igual ao que temos que calcular. Segmento que vai de A até O ao quadrado. Tranquilo, né? Esse não dá para simplificar, mas esse dá. Por 3 fica 1 e por 3 fica 12. Muito bem, vamos dar sequência aqui, ó. Vamos separar, que o exercício é um pouco longo, ó. Aqui nós temos o que? Olha só, subtração de frações de novo. Dá para tirarmos o MMC. Vamos arrumar assim já, ó. A ao quadrado, vamos colocar já na ordem, ó. O segmento que vai de A até O ao quadrado, que está aqui, é igual. Esse MMC de 4 e 12 vai ficar 12. Aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4 vai ficar 3. 3 vezes 3, 9. Então fica 9A ao quadrado menos esse aqui, ó. 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes A ao quadrado, A ao quadrado. Tá aí. Então, tá diminuindo, ó lá, ó. O segmento que vai de A até O ao quadrado fica assim, ó. 9A ao quadrado, você tira 1, vai ficar 8A ao quadrado sobre 12. Dá para simplificar aqui, né, ó. Então, o segmento que vai de A até O ao quadrado, dá para dividir por 4 e por 4. Ó lá, ó, por 4 e por 4. 8 dividido por 4 fica 2A ao quadrado. E 12 dividido por 4, 3. Tá aí. Agora podemos pegar esse A e jogar para lá assim, ó. Vamos separar aqui de novo, ó. Fica assim, ó. O segmento que vai de A até O é igual. Esse 2 passa como raiz quadrada de 2A ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 3. Olha lá que bacana, né? Então, o segmento que vai de A até O será igual, ó. Esse quadrado ao quadrado com a raiz quadrada sai da raiz. Então ele fica assim. A raiz quadrada de 2, que esse sai da raiz, sobre a raiz quadrada de 3. Olha, a raiz quadrada aí embaixo nunca é legal a gente deixar, né? Então tem que racionalizar o denominador para tirar essa raiz daqui. Então ele fica assim, ó. Segmento que vai de A até O, que temos que calcular, fica A raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 3. E para racionalizar, multiplica pela raiz de 3 e embaixo também pela raiz de 3. Vamos apertar aqui que o negócio está difícil, né? Então,
o segmento que vai de A até O, ele vai ficar assim, ó. A, e depois eu tenho raiz quadrada vezes raiz quadrada, vai dar uma raiz quadrada. 2 vezes 3, 6. E isso dividido por raiz quadrada vezes raiz quadrada. 3 vezes 3, 9. Olha só, o segmento que vai de A até O, ele vale A sobre raiz de 6 sobre raiz quadrada de 9, 3. Olha lá, resolvemos o exercício A. Qual é a altura dessa pirâmide? Essa altura que vai de A até O, nós descobrimos, olha só, essa altura, ela mede A raiz quadrada de 6 sobre 3. Está aí, primeiro exercício resolvido. A letra B, ele pede a área total. A área total, temos que pegar a soma de todas as faces. Então temos que calcular uma face e depois multiplicar por 4. Agora você percebe que não tem mais espaço aqui, né? Bom, como já temos essa resposta, então vamos apagar para achar a área total, que é o exercício B. Eu vou apagar. Se você precisar ver de novo, você volta um pouco o vídeo aí, tá legal? E veja aí como foi a resolução. Mas você percebe que foi um pouco extenso e o nosso espaço aqui não é suficiente. Então vamos lá, vamos apagar essa parte e aí dar sequência aqui, ó. No exercício B, nós temos que calcular a área total desse tetraedro. Então vamos calcular a área de um triângulo primeiro, ó. Porque são 4 faces, 4 triângulos. Se nós calcularmos a área de um triângulo, depois é só multiplicar por 4. A área de um triângulo, nós podemos calcular se nós pegarmos a metade de um lado vezes o outro lado, vezes o seno, formado por esses dois lados. Ou a área do triângulo é meio de seno, não é? Então vamos lá, ó. Se nós pegarmos esse triângulo aqui, ele tem dois lados. Como ele diz que é regular, todos os lados do triângulo são iguais. Se todos os lados são iguais, os ângulos também são iguais, não é? Então ele fica assim, ó. A área de um triângulo será a metade da base. Ó, ou melhor, de um lado, esse lado do triângulo ele mede A. O outro lado do triângulo inteiro também, esse triângulo de baixo aqui, esse lado mede A, esse lado mede A. E o seno do ângulo que eles formam. Como o triângulo tem 3 lados iguais, é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, o seno de 60 graus. Olha, a área desse triângulo será a metade de A vezes A. Dá para juntar para A ao quadrado. Seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá aí. Raiz de 3 sobre 2. Então, a área de um triângulo, 1 vezes A ao quadrado, vezes a raiz de 3, vai ficar A ao quadrado, raiz de 3, porque é um só vezes ele. E embaixo, 2 vezes 2, 4. Tá aí. A área de um triângulo, ó, é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Um triângulo. Mas nós temos 4 triângulos, são 4 faces. É um tetraedro. Então, para encontrarmos a área total, é só fazermos 4 vezes esse lado. A área de um triângulo, que é A ao quadrado vezes 3 sobre 4. Olha só, a área total, então dá para simplificar, ó. Esse 4 por esse 4 vai dar 1. Então fica A ao quadrado, raiz quadrada de 3. Tá aí, o exercício B está resolvido. A sua área total, a T, é igual a ao quadrado raiz de 3. Esse foi mais rápido, né? E vamos ver a letra C. A letra C pede para calcular o volume desse tetraedro. E qualquer tetraedro, qualquer pirâmide, para calcular o volume, é só calcular 1/3 da área da base vezes a altura desse tetraedro. Então, ó, o volume é igual a 1/3 a área da base. A base é só um triângulo. A área da base está aqui, ó. A ao quadrado raiz de 3, A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura dele. A altura está aqui, ó. Nós descobrimos que é esse segmento que vai de A até O, segmento de A até O, A raiz quadrada de 6
sobre 3. A. Raiz quadrada